Meu nome é Marta Elizabeth Souza. Tenho 52 anos e no dia 4 de julho de 2025, eu morri por 8 minutos durante um almoço comunitário na igreja. O que descobri nesses 8 minutos mudou tudo para mim. O pecado que eu achava inofensivo estava, na verdade, levando milhões para o inferno. Por 34 anos, fui aquilo que todos consideravam uma cristã exemplar, professora da escola dominical, coordenadora de voluntários e mulher que nunca faltava a um culto. Mas naquele feriado, aprendi que minha língua estava longe de ser independente do pecado. Cresci na casa de um pastor batista no interior de Minas Gerais, onde igreja não era apenas o que fazíamos, e sim o que éramos. Meu pai, reverendo João Mitchell, pastoreou a primeira igreja batista durante 42 anos, e minha mãe, Ruth, era o retrato da esposa de pastor. Liderava o ministério feminino, organizava cada almoço de igreja e parecia saber de tudo sobre os membros, em nossa congregação de 300 pessoas. Olhando agora, percebo que saber dos problemas de todos era tanto um dom quanto uma maldição, e isso acabou tornando-se meu fardo também. Aceitei Jesus como Salvador aos 9 anos, durante a escola bíblica de férias, com todo o coração. Senti a alegria do perdão, o calor do amor de Deus e a certeza de que pertencia a Ele para sempre. Meu batismo 2 semanas depois foi um dos dias mais felizes da infância. Conheci meu marido, Roberto, no meu primeiro emprego como professora aos 23 anos. Ele era o farmacêutico da cidade e nos aproximamos pela fé e pelo amor pelo nosso povo. No ano seguinte, fomos morar em Itabirito, cidade pequena de uns 5.000 habitantes, onde todos se conheciam e a igreja ainda era o centro da vida comunitária. Com o tempo, mergulhei nos ministérios da Igreja Comunidade da Graça. Dei aula para crianças durante 15 anos, organizei a encenação de Natal, coordenei viagens missionárias e atuei no conselho da igreja. Roberto se tornou diácono e nossos 2 filhos, Daniel e Sara, praticamente cresceram dentro da igreja. Aos olhos de quem assistia de fora, éramos a família cristã modelo. Doávamos com generosidade, estávamos sempre presentes, abríamos as portas para estudos, em casa e nunca recusávamos um pedido de ajuda da igreja. O pastor Luiz frequentemente nos citava como exemplo de membresia comprometida. Mas sendo bem honesta, e essa história exige honestidade total. Havia um pecado em mim que eu nunca reconheci como tal. Na verdade, eu achava até que fazia parte do meu ministério. Eu era a central das informações não oficiais da igreja. As pessoas vinham até mim para saber o que realmente estava acontecendo com algumas famílias, ministérios ou situações. Eu sabia quem estava com dificuldade financeira, qual casamento estava em crise, qual adolescente estava se rebelando, quem estava balançando na fé. Eu justificava, dizendo que precisava dessas informações para orar melhor, para saber como ajudar, para ser uma amiga mais presente. Às vezes isso era verdade, mas, mais do que eu gostaria de admitir, acabava compartilhando essas informações com outros, sempre para fins de oração. Pedia, por exemplo, orem pela família do Silva. Fiquei sabendo que o João voltou a beber e a Ana parece cansada. Viu ela no supermercado usando vale alimentação. Talvez estejam com dificuldade. Eu me convencia de que estava sendo uma cristã atenciosa, ajudando os outros a saberem como orar e servir, mas na prática eu estava fofocando. Levava informações privadas que não eram minhas, repassando para a congregação, tudo sob a desculpa de preocupação cristã. Não era fofoca maldosa, não queria prejudicar ninguém, não mentia ou queria destruir reputações, mas era descuidada com a vida alheia, tratando dor do outro como dado, a ser compartilhado em vez de fardo, a ser carregado com discrição. O problema é que esse comportamento era tão normal, tão aceito e tão envolto em linguagem religiosa que ninguém, nem eu mesma, via como pecado. Chamávamos de dividir pedidos de oração ou manter todo mundo informado, ou ainda saber como servir melhor. Mas Jesus estava prestes a me mostrar o real estrago desse pecado de estimação. Naquele 4 de julho, nossa igreja fazia o tradicional almoço de feriado com culto especial. Eu ajudava na organização há mais de 10 anos. Eram mesas decoradas, receitas de família, um culto comemorando a liberdade nacional e espiritual. Passei a manhã preparando minha salada de batata, montando as mesas no salão. O evento foi um sucesso. Mais de 200 pessoas, visitantes do bairro, crianças correndo com bandeirinhas, famílias se reencontrando e muito clima de festa. Após o almoço, todos se reuniram no templo para o culto sobre as liberdades em Cristo.
Pastor Luiz pregava sobre como Jesus nos libertou do pecado, enquanto eu, sentada na terceira fileira, observava quem estava presente. Foi aí que notei algo. Elisa Moura, jovem mãe da igreja, estava sentada sozinha com os 3 filhos pequenos. O marido dela não estava, o que era estranho, e ela parecia sobrecarregada, cansada. O menino mais velho dava trabalho e percebi, Elisa mais embaraçada, à medida em que ele aprontava. Sem pensar, cochichei para minha amiga Carla. Tem algo errado com a família Moura. O Marcos nunca falta aos cultos, e olha o estado da Elisa. Será que estão com problema no casamento? Carla assentiu e respondeu. Reparei também, ela emagreceu muito, né? Tá estranho. Seguimos cochichando, avaliando a aparência e a situação de Elisa, e discutindo o que a igreja deveria fazer para ajudar. Achávamos que éramos caridosas, mas na verdade, fofocávamos sobre uma família fragilizada bem no meio do culto. Foi durante essa conversa que senti a primeira dor aguda no peito. Achei que fosse a azia do almoço carregado, mas logo o incômodo ficou insuportável, descendo pelo braço e subindo até a mandíbula. Reconheci os sintomas do treinamento de primeiros. Socorros. Tentei chamar a atenção do Roberto, mas a dor era tão intensa que não consegui falar. A última coisa de que me lembro foi tombando sobre o banco, enquanto o pastor lia Gálatas sobre a liberdade cristã. A ironia disso só ficou clara depois. Caí ali mesmo, rodeada de pessoas que me conheciam há décadas. Roberto iniciou a massagem cardíaca, enquanto alguém chamava o SAMU. Os paramédicos chegaram rápido, mas meu coração já estava parado. Permaneci 8 minutos clinicamente morta. A equipe fez de tudo para me reanimar. A doutora Patrícia Gomes, que era membro da igreja e estava presente, contou depois que já haviam perdido as esperanças quando o coração voltou a bater. Mas durante esses 8 minutos, eu não estava mais naquele templo. Me vi num lugar de beleza e luz indescritíveis. O ambiente não era uma claridade agressiva, mas uma luz viva, aconchegante, que parecia pulsar com amor e verdade. Eu me sentia em paz, mais desperta do que jamais estive, sem nenhum traço da dor física. Foi então que o vi. Jesus estava ali, como nunca imaginei, majestoso, puro, santo, irradiando a autoridade divina. Imediatamente caí de joelhos. Seu olhar sobre mim transmitia amor absoluto, mas ao mesmo tempo expunha tudo o que eu sempre tentei esconder. Marta, ele disse. Ouvir meu nome dos seus lábios era como sentir-se em casa num lugar do qual sempre tive saudade. Senhor, eu consegui sussurrar, finalmente entendendo o que Senhor significava de verdade. Mas em vez do conforto que imaginava, ele fez uma pergunta que me atravessou a alma. Marta, sabe por que tantos que se dizem meus ainda assim se perdem? Antes que eu pudesse responder, o ambiente mudou. Diante de mim havia uma congregação enorme. Milhares de pessoas, todos nitidamente cristãos. Cantavam louvores, erguiam mãos, carregavam bíblias, exibiam cruzes, postavam versículos nos celulares. À distância, parecia o retrato bonito da igreja global. Mas conforme Jesus guiou meu olhar, vi algo assustador. Todos ali estavam presos por correntes, não de ferro, mas espirituais, envolvendo bocas, pescoços, corações. E essas correntes eram feitas de palavras. Observe melhor, ele disse suave. Quando foquei em cada pessoa, consegui ler as palavras que formavam as correntes. Fofoca, intriga, julgamento, críticas, rumores, piadas cruéis, comentários impensados. Cada palavra era um elo, e as correntes apertavam mais e mais a cada frase descuidada dita. O que mais me chocou era que ninguém percebia estar acorrentado. Continuavam adorando, servindo, participando, todos sem saber que aprisionavam a si, próprios com suas próprias palavras. Este é o pecado da língua, explicou Jesus com tristeza urgente. Palavras descuidadas, fofoca, calúnia, crítica. Achar que é coisa pequena, inofensiva, até inocente. Mas isso destrói o amor, divide o meu povo e conduz milhões à amargura e à incredulidade. Ele me mostrou cenas ainda mais claras. Uma mulher compartilhando o suposto pedido de oração sobre o casamento de outra, detalhe que não devia. Com cada palavra, mais um elo à corrente. Um homem questionando o preparo do pastor, minando sua autoridade no conselho, e as correntes ao redor da boca engrossavam. Vi adolescentes zombando de aparência de colegas, disfarçando maldade de brincadeira, as correntes apertando o coração de todos. O mais dolorido era ver o que palavras malditas faziam nas vítimas. Casamentos destruídos pela fofoca, divisões na igreja não por doutrina,
mas por ressentimento e reputação abalada. Pessoas abandonando a fé, porque não aguentavam mais a crítica e o julgamento de quem deveria acolher. Os próprios irmãos que deveriam encorajar, empurravam outros para longe com as palavras. Cada palavra vã será cobrada, disse Jesus, a voz grave e amorosa. O que parece leve na hora tem peso eterno. Meu povo não vê, mas as palavras descuidadas viram ferramentas do inimigo. Então vi ainda pior. Cada palavra inútil era como faísca num capim seco, incendiando famílias, igrejas, bairros inteiros. Uma conversa inocente sobre as lutas de alguém podia afundar essa pessoa em desespero, levá-la a abandonar a fé. Uma crítica casual ao líder podia fazer perderem a confiança nele. Um boato podia destruir famílias, afastar crianças da igreja para sempre. Olhe para si, Marta, pediu Jesus, e vi minha própria história sob a perspectiva dele. Vi a mim mesma, achando que cuidava ao, na verdade, disseminar informações alheias. Vi como destruía a privacidade de pessoas sob o manto do pedido de oração. Meu excesso de zelo virou agente de dúvida e divisão. Vi Elisa Moura, aquela mesma do culto, e descobri que Marcos, o marido, não estava em crise conjugal, mas lutava na missão militar, ausente por questões de segurança, algo que a família pedira sigilo à igreja. Ela estava cansada porque criava os filhos sozinha, rezando pelo marido em zona de guerra. Meu pitaco de crise conjugal, cochichado para Carla, estava completamente errado, mas vi como o comentário se espalhou, piorando o sofrimento da Elisa, que acabou se sentindo ainda mais sozinha e julgada. Por isso ela parou de frequentar, Jesus explicou. O que deveria ser refúgio virou motivo de dor por causa das palavras descuidadas. Chorando, só consegui dizer, Senhor, eu não sabia, achei que estava ajudando, achei que era um cuidado cristão. O coração é enganoso, respondeu. Você transformou curiosidade em compaixão, fofoca em zelo, julgamento em discernimento. Mas a língua é fogo e você está acendendo incêndios na minha igreja. Vi mais cenas, conversas que eu nem lembrava, comentários esquecidos, informações que eu não devia ter repassado. Vi como palavras afetaram relações, fé, reputação. Famílias foram embora por se sentirem julgadas. Jovens cresceram cínicos depois de verem a maldade virar conversa de crente. Casamentos arruinados por boatos que começaram em um cochicho meu. Só que não era só eu. Jesus mostrou o cenário ampliado. Esse pecado infectou minha igreja toda. O povo esqueceu que palavra tem poder de vida e morte. Vi o invisível, espíritos malignos rodeando toda a roda de conversa em que se falava dos outros sem amor. Eles se alimentavam da divisão, do ressentimento, da quebra de relacionamentos, sussurravam. Você ouviu o que fulano disse? É bom avisar alguém. Você tem direito de se defender. Eles merecem ter a reputação prejudicada. O inimigo usava o que o próprio povo de Deus dizia para destruir a unidade que Jesus pediu em João 17. A igreja não era enfraquecida pela perseguição externa, mas pela destruição interna causada por línguas, que deveriam louvar, mas que espalhavam veneno. É por isso que tantos se perdem, explicou Jesus, respondendo finalmente. As pessoas buscam nas igrejas amor, aceitação, verdade. Encontram julgamento, fofoca, crueldade disfarçada de zelo cristão. Veem o povo se comportando como no mundo lá fora e concluem. A fé não muda nada. Pensei em todos que conheci que se afastaram da igreja alegando mágoa, julgamento, cansaço das disputas e das conversas ruins. Sempre achei que eram sensíveis demais. Agora, percebia que talvez eu mesma tenha sido motivo de tantas desilusões. O que faço agora? Perguntei em desespero. Como consertar isso? Primeiro, disse Jesus, arrependa-se de verdade. Não apenas sinta remorso pelas consequências, mas lamente pelo próprio pecado. Reconheça que suas palavras feriram o meu corpo. Atrasaram meu reino. Ao ouvir isso, senti o peso do pecado como nunca. Não como erro ou imperfeição, mas como dano real à igreja e ferramenta do inimigo, enquanto eu achava estar servindo a Deus. Chorei muito. Desculpa. Senhor, nunca quis ferir ninguém, tampouco a tua igreja. Eu sei, ele respondeu com ternura infinita. E é por isso que estou te mandando de volta. Não para condenar, mas para alertar. Esse pecado é tão sutil, tão aceito, tão revestido por linguagem religiosa, que quase ninguém o reconhece. Ao tocar minha cabeça, senti o perdão invadir, levando culpa e vergonha, dando lugar à convicção e vontade santa de reparar tudo. Diga ao meu povo, disse Jesus,
estou chamando para guardarem a língua. O amor cobre multidão de pecados, a fofoca os expõe sem necessidade. Digam que palavra pode construir ou destruir, curar ou ferir, unir ou partir. Mas quem vai ouvir? Perguntei. Esse erro já é tão normalizado na igreja. Alguns vão resistir, ele reconheceu. Vão dizer que estou sendo legalista, exagerando, que a graça cobre as palavras descuidadas. Mas outros vão reconhecer a verdade e mudar. Vi uma última visão, aquela congregação enorme. Só que agora muitos estavam livres das correntes de palavras. Falavam vida, construíam uns aos outros, protegiam a reputação, oravam de verdade, substituindo crítica por encorajamento, julgamento por graça. Igrejas assim cresciam, atraíam mais pessoas, levando gente para Jesus em vez de afastar. É isso que acontece, explicou Jesus. Quando o povo aprende a usar a língua para a bênção, não para maldição, para unir, não para repartir. Senti-me puxada de volta para o quarto de hospital, ouvindo as últimas palavras dele. Marta, cada palavra importa. Cada conversa é oportunidade de espalhar vida ou morte. Escolha a vida. Voltei à consciência na unidade cardíaca do Hospital Regional de Itabirito. Máquinas apitavam ao meu redor e o olhar, preocupado de Roberto, estava ali pertinho de mim. Logo a equipe médica apareceu, chocada ao ver meus exames. Os médicos não conseguiam encontrar explicação para minha sobrevivência após um infarto tão massivo e tanto tempo de parada cardíaca. Doutora Patrícia, a mesma que me socorreu na igreja, sacudiu a cabeça olhando os relatórios. Marta, você ficou 8 minutos com o coração parado. Era para ter sequelas neurológicas severas, mas todas as suas funções cognitivas estão perfeitas. Isso não tem explicação médica, mas eu sabia que tinha sido Deus. Ele me trouxe de volta para um propósito muito específico: alertar seu povo sobre o pecado da língua. Mal consegui falar, já disparei. Preciso avisar a todos. Nós temos que vigiar a nossa língua. Nossas palavras estão destruindo a igreja. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo se recuperava, passei a enfrentar o processo bem mais doloroso de assimilar e processar tudo espiritualmente. Fui obrigada a encarar a realidade, incômoda de que eu vinha pecando há décadas enquanto acreditava estar servindo a Deus. O primeiro passo foi confissão e arrependimento. Liguei para Elisa Moura e pedi para visitá-la em casa. Quando cheguei lá, era evidente o cansaço que Jesus me mostrara. Uma jovem mãe sozinha, lidando com 3 filhos pequenos e as preocupações, com o marido ausente por trabalho militar. Elisa, falei já chorando. Eu vim pedir seu perdão. Fofocalhei sobre sua família. Fiz suposições e compartilhei preocupações, que não eram de minha conta. Errei. Ela ficou surpresa, até um pouco confusa. Dona Marta, eu nem sabia que você estava falando essas coisas. Expliquei, esse é o problema. Eu estava falando de você e você nem tinha ideia. Compartilhei informações e tirei umas conclusões erradas. Passei dos limites, prejudiquei sua reputação, te expus sem motivo. Aos poucos, Elisa começou a chorar. Isso explica tanta coisa, disse. Eu estava me sentindo julgada, como se achassem que sou uma mãe ou esposa. Me senti ainda mais sozinha. Passei ali um bom tempo me desculpando, pedindo perdão pelas palavras e atitudes, e então perguntei como realmente poderia ajudar. Daquela conversa brotou um novo movimento na igreja, de suporte real a famílias de militares, ajuda com as crianças, refeições prontas em dias difíceis e apoio emocional, nada de fofoca disfarçada de pedido de oração, e sim auxílio concreto. O segundo passo foi levar minha confissão à liderança. Procurei o pastor Luiz. Confessei o padrão de fofoca e compartilhamento indevido. Ele respondeu cauteloso. Marta, agradeço sua honestidade. Mas você não acha que está sendo dura demais consigo mesma? Compartilhar pedidos de oração e se manter informada é parte do ministério. Pastor, respondi, Jesus me fez ver a diferença entre preocupação genuína e fofoca, disfarçada de serviço cristão. Eu vinha violando a privacidade das pessoas e espalhando dados que não eram meus. Isso não é ministério, é pecado. Relatei toda a minha experiência, das correntes formadas por palavras ao dano que aquilo causava. O pastor estranhou de início, mas à medida que fui lembrando casos exatos de como a fofoca corroeu a convivência ali na igreja, ele começou a enxergar o que eu dizia. Sabe, ele disse pensativo, perdemos algumas famílias ao longo dos anos porque se sentiram julgadas e alvo de fofocas. Eu sempre achei que eram sensíveis demais. Talvez não, eu sugeri.
Talvez tenham fugido de veneno, só que chamávamos isso de comunhão. Nossa conversa resultou numa série de pregações focadas no poder das palavras, sobre o pecado da fofoca e a ordem bíblica de vigiar a língua. O impacto foi imediato e dividido. Parte da igreja ficou profundamente tocada. Passou a analisar cada fala com mais cuidado. Outra parte não gostou. Se defendia dizendo que era só conversa, que estávamos exagerando. Ouvi comentários do tipo: agora a Marta quer pôr culpa em todo mundo por falar dos outros. Isso é natural da vida. Mas outros reconheceram a verdade e foram humilhados diante de Deus. Carla, minha amiga de tantos cochichos, veio atrás de mim depois do culto chorando. Marta, eu ouvi o que você compartilhou e me dei conta. Faço igualzinho há anos. Acho que sou amiga, mas estou repassando fofoca achando que é ministério. Em poucas semanas, nosso grupo de estudo bíblico das quartas virou outra coisa. Antigamente, o momento do pedido de oração era quase sempre uma desculpa para circular boatos e detalhes alheios. Agora deixamos bem claro, só traz pedido direto de quem autorizar ou da família imediata, e oramos sem entrar em detalhes. O clima mudou completamente. O ambiente ficou mais seguro, as pessoas começaram a confiar que suas lutas não seriam expostas. Logo, a frequência nos encontros aumentou. A fama era de que aquela era uma igreja de verdade, de amor e sem julgamentos. Passei a ser convidada para testemunhar em outras igrejas. Nem sempre minha mensagem era recebida de braços abertos. Vários líderes resistiam à ideia de que o mero falar sobre a vida dos outros pudesse ser pecado. Rebati com as visões e exemplos vividos. Graça não é licença para ferir. E graça não apaga o estrago causado por nossa fala. Por cada pessoa resistente, havia outra tocada no coração. Comecei a receber cartas, e-mails e mensagens de pessoas com a consciência desperta. Uma senhora de Pernambuco me escreveu: Dona Marta, seu testemunho me fez entender por que eu vivia incomodada nos cultos. Vi que o que chamavam de comunhão era, na prática, fofoca, e eu participava sem perceber. Passei a interromper conversas que iam pelo mesmo caminho. E já vejo diferença entre as irmãs. Um pastor jovem, gente boa, me escreveu de Goiás. Depois do que ouvi da senhora, percebi que vinha sendo exemplo de fofoca para meus adolescentes. Precisei me repensar e mudar totalmente como falo na igreja. O efeito mais marcante foi ver famílias voltando para igrejas que criaram regras novas sobre conversas. Só falar de quem estiver presente, só pedir oração com autorização e sem entrar em detalhes. Pessoas que tinham fugido por se sentirem alvo de boatos decidiram dar uma nova chance à igreja. 6 semanas depois do infarto, recebi uma carta que fechou todo o ciclo. Era de um cara chamado Mateus, afastado de igreja há 5 anos. Dona Marta, ouvi seu testemunho por um amigo. Agora entendi por que abandonei a igreja. Passei pelo divórcio e, ao invés de apoio e oração, virei tema de fofocas e especulações. Disseram coisas horríveis sobre mim e minha ex. A maioria não era verdade. Não aguentei. Achei que o problema fosse Deus. Mas vejo que eram pessoas que nunca aprenderam a vigiar a língua. Estou pensando em tentar de novo. Foi para pessoas como Mateus que Jesus me mandou de volta. Não para condenar, mas para curar. Chamar atenção para o preço que a palavra solta pode cobrar. Não é sobre viver com culpa, mas viver com responsabilidade pelo poder que carregamos nas conversas. Depois de pouco mais de um mês, minha visão sobre o que significa ser cristã mudou completamente. Entendi que seguir Jesus não é só saber o credo certo ou comparecer aos cultos e ministérios certos. É permitir que o caráter dele transforme cada cantinho do meu modo de viver. Inclusive a maneira como uso minha fala. Continuo servindo na igreja, mas de um jeito muito diferente. Deixei de ser a central de informações para me tornar a guardiã das conversas. Quando alguém começa a espalhar algo que não é seu para falar, vou desviando. Vamos orar. Mas sem entrar em detalhes, digo: eles nos autorizaram a compartilhar isso? Ou ainda, talvez não seja nosso lugar discutir isso. O principal aprendizado hoje é fazer esse filtro do coração antes de abrir a boca. Pergunto a mim mesma: isso é necessário e vai ajudar? Ou só é interessante e me faz sentir importante? Estou construindo alguém ou prejudicando? Estou protegendo a reputação ou prejudicando quem já sofre? Não tem sido fácil. Minha vida cristã inteira se moldou a esse hábito de fofocar disfarçado de zelo. Para vigiar verdadeiramente a língua, precisei desaprender frases, costumes,
Até uma certa satisfação em ser a primeira a saber e a repassar. O esforço compensou. Minhas amizades ficaram mais profundas e reais. As pessoas confiam em mim porque sabem que não vou abrir suas lutas para os outros. A igreja se tornou lugar de restauração de verdade. Menos julgamento, mais acolhimento. Descobri, enfim, na prática, que como Tiago escreveu na Bíblia, a língua é fogo. Pode destruir famílias, amizades, ministérios inteiros com um comentário. Mas pode também curar, reanimar e fortalecer quem precisa, trazendo vida em vez de destruição. A cada diálogo, a cada frase, a cada comentário que me pega desprevenida sobre a vida de alguém, escolho se vou ser problema ou parte da solução. Se vou espalhar veneno ou o remédio. Se vou rasgar relações ou costurá-las de volta. Meu nome é Marta Elizabeth Souza. Morri 8 minutos naquele almoço de igreja para aprender que sutilezas que parecem inofensivas podem apodrecer a comunhão e afastar pessoas de Deus. Voltei para avisar. Vigiem a língua, pois cada palavra conta. Ela pode trazer vida ou morte, e quem a ama comerá do seu fruto. O que você tem semeado com sua fala? Aproxima pessoas de Cristo ou as afasta? Constrói a igreja ou a destrói? Espalha cura ou espalha morte? Jesus está ouvindo tudo e um dia todos prestaremos contas desse poder dado por Ele. Se essa mensagem te tocou, deixe guardião nos comentários e escreva de qual cidade do Brasil você está vendo, para eu saber até onde foi esse alerta. Inscreva-se para não perder outros relatos importantes que Deus está trazendo. E compartilhe esse vídeo principalmente com quem lidera ministérios, para que esse aviso urgente se espalhe. Nossa língua tem mais poder do que jamais imaginamos. Use com sabedoria. Sigo aprendendo, dia após dia, que uma transformação profunda só acontece quando estamos dispostos a revisitar velhos hábitos e encarar nossas falhas de frente. Foram tantas as situações em que precisei, após aquele episódio, calar meus impulsos de comentar sobre a vida alheia, inclusive de pessoas que passaram anos confiando em mim para desabafar. Encarei conversas difíceis, onde velhos amigos e colegas de ministério inicialmente não compreendiam a dimensão da minha mudança. Houve aqueles que riram e disseram que eu estava sendo radical, que um comentário aqui e ali não faz mal, enquanto outras pessoas confessavam, finalmente, o quanto ansiavam por um ambiente onde fossem menos julgadas e mais acolhidas. Fui percebendo, nas pequenas atitudes cotidianas, o poder real que as palavras carregam. Uma igreja onde alguém, ao pedir oração, sente que será ouvido de coração e não alvo de comentário por trás. Torna-se refúgio de verdade. E foi justamente isso que nos começamos a experimentar na Comunidade da Graça. A cada semana, via membros trazendo perguntas sinceras: como podemos proteger uns aos outros? Como equilibrar o conselho amoroso com o silêncio sábio? Como diferenciar entre preocupação legítima e tentação de julgar? Respondi sempre da mesma maneira. Pergunte primeiro a si mesmo, pelo motivo de compartilhar qualquer informação. O que te move? Construção ou vaidade? Deus me mostrou diferente, também a respeito de como podemos ser instrumentos de cura nas vidas uns dos outros. Oração passou a ser feita de forma mais reservada, muitas vezes apenas mencionando nomes, sem detalhar lutas ou falhas. E o resultado disso foi surpreendente. Pessoas passaram a procurar apoio, sem o medo constante da exposição. Notamos novos visitantes permanecendo depois dos cultos, sem aquele receio de terem suas dores virando conversa no almoço de domingo. Jovens, muitas vezes descrentes do ambiente religioso, começaram a trazer colegas dizendo: lá você pode pedir oração, não tem fofoca. O maior desafio foi lidar com as resistências internas, não apenas dos outros, mas principalmente as minhas. Em muitas ocasiões surge a distração do velho costume de dar opinião sobre a vida dos outros. Mas meu coração, lembrando das visões e daquele encontro com Jesus, sempre me exorta em silêncio: escolha a vida. Viver isso na prática exige vigilância em cada detalhe. Até nas conversas aparentemente inocentes, no supermercado ou na reunião social, depois do culto. Em cultos lotados, já presenciei pessoas interrompendo, com jeito delicado, conversas tendenciosas. Acho melhor a gente só orar sem entrar em detalhes. Confia que Deus sabe. Aos poucos, criou-se uma cultura de proteção ao irmão. O resultado foi mais comunhão verdadeira. Nem todos aderem imediatamente. Há os que preferem continuar os velhos hábitos. Mas quanto mais a liderança estimula o zelo pelo próximo, mais almas libertas da amargura encontramos.
Fui convidada para eventos em outras cidades e até para rodas de debate entre lideranças. Em uma dessas ocasiões, ouvi pastores dizendo que o problema maior do afastamento de pessoas da fé estava nas lutas do mundo, nas tentações lá de fora. Eu compartilhei, baseada na visão recebida, que feridas causadas por palavras matou a fé e destruiu mais relacionamentos do que qualquer ameaça externa à igreja. Recebo testemunhos de todo o país. Voltei para a igreja porque ouvi que agora o ambiente mudou e que é seguro desabafar. Pedi perdão a alguém anos depois de perceber que uma simples frase minha prejudicou sua vida. Consegui conversar com minha filha, adolescente, depois de entender que precisava abençoar com palavras, não pressionar. São pequenos milagres, mas de proporção eterna. As redes sociais do ministério começaram a crescer, não por busca de polêmica, mas por causa do convite à responsabilidade coletiva. Aprendemos juntos a colocar limites nos grupos de WhatsApp, moderar comentários desnecessários nos ensaios do círculo de oração, criar espaços de denúncia para quem se sentir julgado ou ferido por palavras. Isso trouxe leveza para a rotina na igreja, assim como respeito pelo espaço íntimo de cada um. Até pessoas que não eram vinculadas a qualquer fé passaram a compartilhar como as dicas para conversar com mais empatia faziam diferença no ambiente de trabalho, em casa, entre amigos. Nas escolas e centros comunitários, adaptei a mesma mensagem sobre o zelo na fala para falar com crianças e adolescentes. Usei teatro, dinâmicas, perguntas sobre o efeito das palavras. Falei sobre bullying, cyberbullying, fofoca de grupo e ouvi muitos relatos de jovens que choravam, lembrando situações antigas, desejando que alguém os tivesse defendido. Frequentemente, ao final dos encontros, jovens vinham pedir desculpas uns aos outros por apelidos, piadas ou provocações antigas. É impressionante como até corações jovens compreendem tão cedo o poder destrutivo e ao mesmo tempo curador que possuímos ao falar. Na vida familiar, também houve consequências profundas. Me aproximei mais dos meus filhos e do Roberto. Passamos a conversar sobre nossas dificuldades, sem medo de julgamento. Cada um aprendendo a construir o outro com palavras de apoio. Até nossos netos, quando vieram, logo foram ensinados a pensar antes de repetir algo ouvido. Criamos o costume de, durante os nossos jantares em família, sempre perguntar: o que você pode falar hoje para levantar alguém que precise? Essa postura transformou brigas passadas em memórias de reconciliação, rendeu desabafos sinceros e fortaleceu nossas raízes como família de fé. Percebi que o impacto se espalhava além, chegando até pessoas que nunca tive contato direto. Cartas e mensagens anônimas revelavam que muitos tinham decidido procurar antigos desafetos para pedir perdão, ou apenas explicar um mal-entendido de anos. Nunca imaginei gerar essa onda positiva apenas usando um relato de fé e um alerta simples: cuidado com o que diz. Enfrento, sim, resistência de quem confunde falar a verdade com falta de amor. Um líder me confrontou certa vez, dizendo que sem transparência e sinceridade, tudo vira hipocrisia. Concordei em partes, sinceridade genuína. Sem expor ou julgar é sinal de maturidade. Já sinceridade cruel, usada para mascarar críticas, parte da mesma raiz de desamor disfarçado. Ensinei que em tudo cabe perguntar: isso edifica ou só alimenta a própria necessidade de ter razão? Muito do que aprendi está na Bíblia, mas só depois da experiência de quase morte. Entendi que conselhos simples ganham outra proporção, quando vistos à luz da eternidade. A palavra é semente e fruto. Durante meu tempo fora deste mundo, vi como cada conversa era registrada, como verdade e misericórdia se encontravam na balança de Deus. Mais do que tudo, vi rostos de pessoas curadas porque alguém escolheu calar o comentário ácido para, em vez disso, oferecer um ouvido ou um abraço. Em visão, também vi algumas igrejas completamente restauradas por conta da decisão coletiva de usar a língua para unir, não para dividir. Ministérios antes aprisionados em disputas ganharam vigor novo. Casamentos desgastados floresceram só por trocarem palavras de acusação por palavras de perdão. Grupos de jovens e crianças passaram a buscar o diálogo franco, mas pautado por empatia e compaixão. A missão da igreja se fortaleceu onde a língua foi vigiada. Por fim, entendi que o maior testemunho de fé é transformar a maneira de falar e pensar sobre os outros. Quando a misericórdia transborda em cada palavra, não há espaço para fofoca, julgamento ou boato. Senti na pele o peso de uma vida de religião sem transformação da conversa, e senti
com liberdade, o quanto é mais doce testemunhar relacionamentos sarados, ambientes restaurados, atitudes que aproximam ao Cristo ao invés de afastar. Hoje, sempre que abro a boca para falar, lembro de tudo que vi e vivi. Lembro da verdade radical, os pequenos comentários, os cochichos de oração, a crítica disfarçada de cuidado, tudo isso conta e pesa. Deus ouve e as pessoas sentem. Por isso oro para que cada vídeo, cada palestra, cada mensagem compartilhada não só alerte, mas inspire mudança real. Oro para que quem me ouvir, assim como eu, descubra que o verdadeiro poder da Igreja está numa língua dominada pelo Espírito, pronta para espalhar cura, nunca veneno. Se você chegou até aqui e decidiu também mudar o modo de falar, saiba que não está só. Somos muitos aprendendo juntos, falhando e tentando de novo a cada conversa. O legado que deixo com esse testemunho é claro. Cada palavra importa. Escolha sempre a vida e seja instrumento de paz. A colheita daquilo que falamos ultrapassa o tempo presente, chega até a eternidade. Que nossas vozes, em vez de correntes e incêndios, sejam pontes para a graça, para perdão e restauração, esparramando comunhão verdadeira no corpo de Cristo, tanto hoje como para sempre.